Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção poder estarmos reunidos como igreja do Senhor, mais uma vez, para adorar, para bendizer, exaltar o seu nome, louvarmos o nome do Senhor como nós acabamos de fazer. E nesse momento, é o momento em que nós temos a oportunidade de voltarmos os nossos olhos para a palavra do Senhor e ouvir a voz de Deus. E que haja disposição em nosso coração, que os nossos ouvidos estejam aguçados para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, e nós estaremos lendo do versículo 16 até o versículo 21, dando continuidade à exposição do Evangelho de João. No domingo passado nós vemos até o versículo 15 e hoje nós estaremos trabalhando com os irmãos do versículo 16 até o versículo 21. À medida que você lê, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eles que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez nesse instante. Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de nos reunirmos com a igreja nessa noite, ó Deus, para prestarmos culto ao Teu santo nome. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê compreensão e entendimento da Tua palavra e que ao olharmos para o texto, ó Deus, possamos extrair lições para a nossa vida. Pedimos ao Senhor que muito mais do que ouvintes, nós possamos ser praticantes da Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor, ó Deus, nos ensine, ó Deus, mais de Ti, para que nós possamos expressar, ó Deus, o louvor da Tua glória através da obra bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que lemos e queremos, nesse instante, ouvi-la, a mensagem da pregação do Evangelho. Sê conosco no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, para aqueles que talvez estejam entrando hoje pela primeira vez na igreja presbiteriana de Rio Doce, ou quem sabe aqueles que estão vindo por algumas vezes aqui em nosso culto, participando, nós estamos já há alguns meses, iniciamos a exposição do Evangelho de João. E quando nós pensamos em trabalhar esse texto, e a proposta até mesmo do Evangelho de João, é nós entendermos e compreendermos quem é Jesus. Porque no Evangelho de João isso fica muito claro acerca de Jesus, do seu trabalho, dos milagres que Jesus realizou, e também nós podemos perceber que no decorrer da experiência que os apóstolos tiveram com o Senhor Jesus, eles precisavam aprender mais e estarem firmados nas promessas que a própria palavra de Deus havia estabelecido, quer seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Ou seja, aqueles discípulos estavam num processo de aprendizagem com o Senhor. E quando nós olhamos o texto que nós acabamos de ver, aqui exposto no Evangelho de João, esse texto não está descrito somente aqui, esse milagre que Jesus fez, mas nós encontramos também esse milagre no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E resumindo, o que é que estava acontecendo aqui nesse texto que nós acabamos de ver? A primeira coisa que nós percebemos é que o texto nos diz que os discípulos, eles entraram no barco. Havia um direcionamento do Senhor Jesus para eles nesse sentido,
e eles tinham que atravessar o mar de Tiberíades. Nós percebemos no capítulo 6, logo no início, o versículo 1, ele nos trata acerca disso. E o mar de Tiberíades, ou lago de Tiberíades, era conhecido também como o mar da Galileia. Então os discípulos entram para atravessar esse mar, nós vemos isso no versículo 16, no versículo 17, e depois, no versículo 18, nós vemos o relato que uma tempestade acometeu aqueles discípulos quando eles estavam ali no barco. Jesus vai ao encontro deles, Jesus traz o socorro necessário para eles, porque eles estavam empavorecidos, estavam com medo, com temor, e não era para menos, porque a própria vida daqueles homens estavam em risco. Jesus vem ao encontro deles, traz paz, traz descanso ao coração daqueles homens, e logo quando nós olhamos também no sentido desse milagre que o Senhor Jesus Cristo promoveu, os discípulos, eles tinham uma missão, e a missão que eles tinham agora era para ir para a cidade de Cafarnaum, para que pudesse ali Jesus Cristo, com o auxílio dos seus discípulos, estar pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. E se você lembra bem do domingo passado, o texto que nós vimos, Jesus ele tinha acabado de realizar mais um milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E nós sabemos que as multidões iam ao encontro de Jesus. Pelo menos dois públicos estavam ali sempre ao encontro de Jesus, que era a multidão, muita gente de tudo quanto era lugar, mas em algumas ocasiões estava somente Jesus e os seus discípulos. E para que a gente possa ter uma ideia mais ou menos, visualizando, tentando perceber aquela região, aquela paisagem geográfica, se olharmos para o mapa, nós percebemos que os discípulos, Jesus estava ali com seus discípulos, do lado direito desse mar da Galileia, e essa região, de certa forma, era uma região extensa. Esse mar era um lago grande, cerca de 10 quilômetros, e Jesus havia visitado essa região, e ali ele realizou esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E se você voltar os seus olhos para o versículo 15, leia comigo, diz o texto que quando Jesus realizou esse milagre, os discípulos, os judeus, na verdade, eles estavam com o intuito de pegar ali o Senhor Jesus e proclamar ele como rei dos judeus. E Jesus daí então sai do encontro deles, vai para o monte orar. Porque Jesus sabia que não era a sua hora de se manifestar a sua glória como rei. Porque certamente alguns comentaristas dizem que a intenção desses judeus, quem sabe, era fazer com que o próprio Jesus liderasse uma rebelião contra o Império Romano. E Jesus entendia muito bem isso. Jesus ele foi orar. E depois, quando Jesus estava ali orando, ele desce, ele vai ao encontro dos discípulos. Nós percebemos esses detalhes mais bem expressos nos outros evangelhos, de Mateus e de Marcos. Ele vai despedir as multidões. Os discípulos estavam ali esperando o Senhor Jesus e eles precisavam entrar nesse barco e se direcionar para a cidade de Cafarnaum. E também, quando nós olhamos nesse aspecto geográfico do mapa, é possível que esses discípulos, juntamente com Jesus, estivessem ali com seu barco ancorado no porto de Betsaida. Então Jesus vai despedir das multidões, os discípulos estão no barco esperando Jesus, Jesus estava demorando a chegar, a gente vê isso relatado no próprio versículo 17, no final do versículo 17, o texto diz que Jesus ainda não havia chegado naquele lugar. E é justamente nesse contexto que esse cenário acontece. Os discípulos ansiosos, com o coração ali esperando Jesus, mas ele ainda não tinha ido ao encontro deles, naquela ordem expressa que o próprio Jesus disse para que eles entrassem no barco. E daí então, queridos, certamente a gente pode ficar pensando na perspectiva desses homens, ao sentirem a falta, a necessidade de estarem próximos do Senhor Jesus. Jesus estava ocupado ali com as multidões, despedindo elas, e daí então percebemos no texto que essa tempestade se instala naquela ocasião. Veja o versículo 18, diz o texto: e o mar começava a empolar-se
agitado por vento rijo que soprava. Então surge uma tempestade naquela ocasião, naquele momento. Os ventos ficaram fortes ali, agitados. Os discípulos estavam ali à beira daquele mar, esperando o Senhor Jesus chegar. E certamente, possivelmente, eles foram levados pelos ventos e pela correnteza para o meio daquele mar, que era profundo, que era agitado quando havia época de tempestades. Alguns comentaristas dizem que até mesmo a região ali, isso acontece ainda hoje, é como se o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, ele ficasse ali cercado por montanhas, e a própria situação geográfica, quando vinha a tempestade, fazia com que o mar se revoltasse. E hoje em dia as pessoas, até mesmo que visitam esse lugar, fazem seus passeios turísticos, há essa orientação. Olha, se houver tempestade, se o mar se agitar, não saiam, tenham cuidado, e talvez não seja um bom tempo para que vocês possam fazer esse tipo de investida. E daí então acontece tudo isso, e o coração dos discípulos estavam ali ansiosos, porque Jesus não chegava. E Jesus estava lá no monte, orando, buscando a presença do Senhor e observando todo aquele cenário. A gente vê esse detalhe nos outros evangelhos. Os discípulos começam ali a remar, empreender esforços para se livrar daquela tempestade, mas quanto mais eles remavam, parece que a situação piorava. Ainda mais tem um detalhe que a gente observa no versículo 17, se você observar o finalzinho do versículo 17, diz que começou a escurecer, já começou a virar noite. Imagina você no meio de uma tempestade, dentro de um barco, e agora tudo começa a escurecer. A noção de espaço se torna mais difícil ainda. Imagine você dentro de um barco, de uma navegação, e daí então a tempestade vem, e agora a noite vem, aquela tempestade continua ali, jogando o barco de um lado para o outro, e mesmo que esses discípulos tinham, grande parte deles, a profissão como pescadores, eram experientes, mas eles não conseguiram controlar aquela situação. Talvez tivessem feito de tudo, passeado por aquela localidade, por aquele mar, por diversas vezes, mas a sua expertise talvez não foi suficiente para livrá-los daquela situação. Como falei anteriormente, o mar era o mais tenso, e nós observamos até mesmo no relato dos outros evangelistas, que possivelmente o barco foi jogado pelos ventos, pelas ondas, para o meio daquele mar, tornando mais difícil ainda aquela situação. Mas daí então, queridos, é quando Jesus intervém na história. E todas as vezes que Jesus intervém na nossa história, algo novo acontece. Quando Jesus vem ao encontro da nossa vida, certamente nós não continuamos da mesma forma que estamos. E talvez um dos grandes problemas nossos, das dificuldades que nós enfrentamos, de tempestades que batem à nossa porta, seja pelo fato de que nós não permitimos que Jesus tome o controle da situação. Até mesmo por causa da nossa incredulidade, por causa da dureza do nosso coração. Quando eles menos esperam, diz o versículo 19, e tendo eles navegado 25, 30 estádios, cerca de mais ou menos 4, 5 quilômetros, eis que Jesus vem andando sobre o mar e aproximou do barco. E qual foi o sentimento do coração deles? Eles ficaram, diz o final do versículo 19, possuídos de temor. Ficaram com muito medo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Volte algumas páginas e perceba comigo a partir do versículo 48, porque Marcos traz alguns detalhes que João não traz. Evangelho de Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 48 em diante. Observe o que diz o texto. E vendo-os em dificuldade,
a remar porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília, cerca de 3 horas da madrugada, 6 horas da manhã, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Verso 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e eles gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A impressão que eles tinham é que era um fantasma que havia aparecido, e é por conta disso que os corações deles ficaram com tanto medo, ficaram perturbados, aterrados. Aqui a palavra, no texto que nós acabamos de ler, no versículo 50 de Marcos 6, nos dá a ideia de inquietação de alma, de espírito ali angustiado. Não é para menos. Imagine você ter a sua vida em risco no meio de uma tempestade. Ao próprio senso natural da preservação da vida. Ninguém deseja morrer, principalmente numa tragédia. E os discípulos ali ficaram com medo. Mas Jesus diz para ele: tende bom ânimo, não é nenhum fantasma, nem é nenhuma manifestação do diabo, mas sou eu, Jesus, aquele que veio consertar essa história, aquele que veio trazer o livramento necessário. É importante também a gente destacar, o pastor Fábio até compartilhou isso conosco no domingo passado, que existe uma corrente teológica que, quando olha para esses milagres, diz assim: isso não aconteceu. Está aí na Bíblia, mas isso não aconteceu. Aconteceu, pode ter acontecido, mas não como um milagre. Principalmente os teólogos liberais que andam por esse percurso. Eles aniquilam toda qualquer perspectiva de fé, do exercício da fé, e começam a ver tudo somente baseado na razão. Como assim? Alguém andar sobre as águas? Alguém caminhar por cima das águas? Isso é impossível. Não tem como. Na verdade, o que aconteceu, quem sabe os discípulos estavam ali com tanto medo, empavorecidos, que eles, ao olharem, viram Jesus, mas não andando sobre as águas. Jesus estava ali na beira da praia, e por conta da visão ali, daquela linha tênue, de tão distante que estavam ali, da linha d'água, pensaram que não. Eles se confundiram. Eles estavam equivocados. Ou quem sabe até mesmo eles tiveram uma ilusão, porque os pensamentos deles levaram ele a pensar dessa forma por conta do medo que provocou em seus corações. E é interessante, irmãos, eu estava pensando sobre isso. Perceba comigo que muitas vezes na nossa vida, e principalmente nesse tempo que a gente vive, onde as pessoas estão muito ansiosas, estão, às vezes, colocando em suas mentes, em seus corações, coisa que, maioria das vezes, elas não acontecem. Você cria situações na sua mente e começa a ser escravo desses maus pensamentos. E talvez a maioria dessas suas preocupações, das situações que você cria na sua mente, e até mesmo daquilo que o outro pensa ao seu respeito, não corresponde com a verdade. E você fica ansioso, com medo, e começa a criar situações na sua mente, na sua cabeça, e isso provoca medo no seu coração. Ao invés de colocar diante do Senhor Jesus as situações, você se deixa ser envolvido por esse medo, porque você não tem uma visão real, de fato, do que está acontecendo. E a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido, em querer descaracterizar os milagres descritos nos evangelhos, na palavra do Senhor, porque a partir do momento que a gente não crê que isso de fato aconteceu, nós estamos negando quem é Jesus. Nós não estamos reconhecendo quem é Jesus na nossa vida. Ficaram com medo, empavorecidos, pensando que fosse um fantasma, pelas imaginações, pelo medo que eles passaram a ter naquela situação. Ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, os versículos 51, diz o texto que Jesus subiu no barco para estar com eles, o vento cessou, se acalmou, e eles ficaram entre si atônitos. Mas uma coisa me chama a atenção
do relato aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, que é o versículo 52. E por que eles ficaram com medo, atônitos? Diz o verso 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Perceba os discípulos andando com Jesus, sendo ensinados por Jesus, treinados por Jesus, e agora eles ficam com medo, empavorecidos, porque havia dúvida no coração deles, porque eles não entenderam, não compreenderam bem o milagre anterior que Jesus havia feito. Isso nos traz uma lição muito grande na perspectiva de que muitas vezes nós conhecemos a palavra do Senhor, nós servimos ao Senhor, nós conhecemos o que a Bíblia nos aponta em fazermos a sua vontade, mas falta-nos fé. E a nossa falta de fé naquilo que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus pode fazer, limita a nossa ação de crer nele, não limita e não coloca nenhuma condição de quem é Deus, de quem é Jesus, porque ele é um Deus imutável. Os mesmos milagres que Jesus fizera no passado podem ser realizados hoje conforme a sua vontade, mas por conta da nossa incredulidade, nós nos afastamos do Senhor e pensamos muitas vezes que Deus parece não responder à minha oração, Deus parece não se importar com o mar revolto que está ali, tomando o meu coração, a minha vida, a minha família. Parece que a gente ora e Jesus não está nem aí, Deus não está nem aí com as nossas necessidades. Mas o grande problema, irmãos, é porque o coração desses homens estava incrédulo, o coração estava endurecido na presença do Senhor. E quem sabe às vezes você não está assim. Quem sabe às vezes o seu coração está ali tão fechado e você adora ao Senhor de maneira mecânica, cheio de religiosidade, mas não coloca a sua confiança plena e total na dependência do Senhor, sabendo que o mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera hoje na nossa vida e traz livramentos que nós não podemos fazer, a não ser pela intervenção do próprio Deus. Então olhamos agora a situação dos discípulos, apavorados, atônitos, com medo de morrer, envoltos ali no meio daquela tempestade, e Jesus observando que quando as forças estavam esgotadas, Jesus vai ao encontro daqueles homens. A primeira lição que eu quero tirar com você, queridos, ao olharmos esse texto que nós podemos aprender, é que nem sempre, e ainda eu posso dizer que maioria das vezes, Deus ele não vai intervir no seu tempo, no momento que você quer. Deus ele intervém no tempo dele e na hora certa, conforme a sua vontade. Eu fico pensando, imagina aqueles discípulos, cadê Jesus que não chega? Estavam esperando Jesus, a tempestade começa a acontecer, cadê Jesus, cadê o mestre? E quantas vezes na nossa vida não é assim, situações que se instalam diante de nós, e parece que a gente ora e Deus está com os ouvidos tapados para não ouvir a nossa oração, a gente pensa que Deus se esqueceu da gente, parece que Deus não se importa conosco, com as situações difíceis do nosso dia a dia, que muitas vezes embarcam muitas áreas da nossa vida, independentemente de quaisquer que sejam, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé diante do Senhor. O Senhor Jesus, Ele intervém na nossa vida de acordo com o momento que Ele considera oportuno e de acordo com a sua vontade. Perceba que, comentei com os irmãos anteriormente, que Jesus estava no monte orando depois de despedir aquelas multidões. E perceba o versículo 16 de João, no capítulo 6, que nós estamos lendo. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus
ainda não viera ter com eles. Pode ser que Jesus ainda não interviu naquela situação que você tanto ora, que tanto você busca resposta da parte do Senhor, mas saiba que esse ainda é o melhor de Deus para a sua vida. Talvez falte-nos paciência para aprendermos nas situações. Aqueles discípulos estavam ali seguindo Jesus, mas eles precisavam de fato e de verdade saber quem era Jesus. Lembra quando Jesus realizou o primeiro milagre? Transformou a água em vinho naquela festa de casamento. O que foi que Maria, mãe de Jesus, disse a Jesus? Mestre, será que tu não estás vendo que o vinho acabou? Vinho representava alegria, contentamento, celebração. Jesus diz para sua mãe: ainda não é chegada a minha hora, o meu momento. Ainda não é o momento, a ocasião de me manifestar como os judeus queriam lá no versículo 15, proclamar Jesus como o rei deles. Porque Deus age conforme a sua vontade e não conforme as inclinações do nosso coração. A intervenção de Deus acontece no tempo propício e conforme a sua vontade. Ainda não viera ter com eles. Muitas vezes a gente quer, irmãos, é que Deus atenda imediatamente os nossos pedidos de oração. Nos questionamos por que Deus não nos responde, porque eu oro tanto e parece que aquela transformação que eu espero da parte de Deus no coração do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, não acontece. A situação no meu emprego, no meu trabalho, está uma tempestade, o mar está revolto. Porque Deus não cura a enfermidade que eu tenho no meu corpo, porque Deus não cura a enfermidade de alguém que eu amo da minha família. Parece que Deus não se importa conosco. Parece que Deus não está preocupado com a minha situação difícil financeira que eu tenho enfrentado na minha vida, e são diversas situações que talvez muitos de nós aqui passamos e vivemos. Mas saiba que Deus, Ele está com os olhos postos em nós, na nossa vida. Talvez não seja o tempo oportuno, porque se assim Deus permitir que nós tenhamos o seu livramento na nossa vida, a sua ação respondendo às nossas orações, quem sabe você pode, ao receber, principalmente num tempo em que a gente ouve tantas mensagens no sentido que Deus tem a obrigação de nos abençoar, Deus Ele nos abençoa sim, mas conforme a sua vontade. Mas parece que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com o ter as coisas e não se importam com estar cheias da presença do Senhor na sua vida, no seu coração. Eu não sei quais são as lutas que você trava, o fato é que Deus, Ele está com os seus olhos postos em nós e Ele vai intervir no tempo e na ocasião certa, conforme a sua palavra. O seu sofrimento, ele não passa de forma obscurecida diante do Senhor. As suas orações, por mais que você pense que não estão sendo ouvidas pelo Senhor, continue orando, persevere, clame ao Senhor, desenvolva um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus, se aproxime de Deus, confie nele, espere no Senhor. Talvez isso seja muito difícil, mas muitas vezes Deus nos prepara para o nosso próprio amadurecimento, nessas situações que nós precisamos esperar pacientemente. Perceba que o texto nos diz que foi ao descambar do dia, o versículo 16. Já estava ali a noite entrando, a madrugada toda, no relato que a gente leu do texto, né, Jesus chegou ali por torno de 3 da manhã, de 6 horas da manhã, trazer o socorro necessário para os seus discípulos. Eu fico pensando, que tempo difícil. Parece que o dia não amanhece. Isso lembra-nos, próprio texto que a palavra de Deus nos diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O dia de amanhã não nos pertence, mas nós precisamos aprender, colocar nas mãos do Senhor
o nosso dia, a nossa vida, o nosso amanhã, porque Deus tem cuidado de nós. Uma outra lição também, queridos, que nós podemos extrair para a nossa vida, é nós entendermos bem e sabermos quem é Jesus. Quem de fato é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós cheio de graça, e nós vimos a sua glória, a glória do Pai. Em algumas ocasiões, por exemplo, nós vemos nas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, até mesmo que João escreveu, nesse tempo aqui havia um misticismo muito grande, havia uma situação de falta de crédito em relação ao conhecimento acerca de Deus. Havia o domínio ali por parte dos gnósticos, que traziam ensinamentos de que a fé em Deus ela tinha que ser por meio da razão, e não por meio de uma experienciação da proximidade que eu tenho em relação a Deus, no meu relacionamento com Ele. Tudo tem que se provar por meio da razão. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia uma coisa que eu nunca me esqueço. Ele diz assim: fé e razão andam junto. O nosso culto a Deus ele é um culto racional. Mas existem algumas situações que a razão deixa de ter razão e a fé tem razão. É quando Deus age através dos impossíveis na nossa vida. E aí eu volto à lição que eu queria trazer para os irmãos e para a minha vida também, quando Marcos relata o coração endurecido por parte dos discípulos. Isso me leva a fazer uma reflexão também. Talvez o maior milagre que esses discípulos precisavam ter na sua vida não fosse o livramento da morte através daquela tempestade, mas fosse a ação de Deus, a própria dureza do coração daqueles homens. E muitas vezes, irmãos, a dureza do nosso coração, ela é tão grande, os nossos olhos estão obscurecidos, que nós não permitimos que Deus haja na nossa vida, que Deus intervenha, que Deus faça algo em nosso favor, porque o nosso coração está endurecido, os nossos olhos estão obscurecidos, e a gente não consegue ver a Jesus, a própria ação de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos, por exemplo, o relato do Evangelho de Mateus em relação a esse mesmo milagre, em Mateus, no capítulo 14, verso 32 e 33, não precisa você abrir a sua Bíblia, mas diz o verso 32 que quando Jesus subiu no barco, juntamente ali com Pedro, subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Nós adoramos a Deus, irmãos, por aquilo que Ele é. Independentemente de Deus agir na nossa vida, de Deus fazer um milagre, Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Independentemente de vermos a ação restauradora de Deus na nossa vida, independentemente de vermos os feitos do Senhor, nós o adoramos por aquilo que Ele é, e Ele é Deus, e Ele não divide a glória dEle com ninguém. E era isso que os discípulos precisavam aprender. Eles adoram e agora reconhecem, verdadeiramente és o Filho de Deus, o Salvador. Lembrem do relato lá de Marcos. Eles estavam com o coração endurecido. E Mateus nos traz esse detalhe tão rico. Eles adoram o Senhor Jesus e reconhecem que Ele é o Filho de Deus. Perceba aqui o versículo 20, volte os seus olhos para João, no capítulo 6, versículo 19 até o versículo 21. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eles que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino em paz, porque Jesus cessou aquela tempestade. Lembram quando Moisés teve aquela experiência
da sarça. O Deus se revela para ele como o eu sou. E a gente encontra tantas menções aqui ainda no Evangelho de João, Jesus dizendo e afirmando quem ele é. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E da mesma forma como Deus se revelou no Antigo Testamento para esses homens que tiveram uma experiência com ele, tiveram a sua fé experimentada diante do Senhor, da mesma forma também nós precisamos ter a nossa vida experimentada diante de situações adversas que se instalam na nossa vida. Mas o importante de tudo é que, independentemente do que aconteça, pode ser a maior tempestade do mundo, mas Deus está com os seus olhos postos no nosso barco, na nossa vida. E traz o livramento necessário quando nós não temos mais força nenhuma. A grande questão é nós o recebermos de bom grado, confiarmos nele, depositarmos a nossa confiança plena diante do Senhor e talvez, quem sabe, quebrar o nosso coração endurecido. E muitas vezes Deus permite que essas situações aconteçam para nos trazer um ensinamento, um aprendizado, por mais doloroso que seja. Mas um coração quebrantado diante do Senhor, Deus jamais despreza, Deus jamais rejeita, porque Ele é o que se importa conosco e quer trazer o livramento necessário para a nossa vida. Quem é Jesus para você? Como tem sido o seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus? Como você tem visto o Deus? É um Deus que você limita nas suas ações, coloca dentro de uma caixinha, até mesmo às vezes nem ora porque não crê que Deus pode fazer algo. Como é que tem estado o seu relacionamento diante do Senhor? Talvez você possa ser um conhecedor profundo da Bíblia, dos milagres que o Senhor Jesus realizou, mas falta, quem sabe, reconhecimento de quem Ele é. Falta uma atitude de adoração diante do Senhor. No próprio Evangelho de João, no capítulo 4, diz que Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não basta ser adorador, irmão, porque Deus nos criou assim. Todo ser humano, ele adora alguma coisa, mesmo que a adoração dele não seja para Deus, mas quer seja qualquer povo numa cultura remota, ele vai adorar alguma coisa, ele vai adorar o sol, vai adorar a lua, porque Deus nos fez seres adoradores. Mas importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores verdadeiros, assim como os discípulos, ao verem o livramento, foram quebradas a incredulidade do seu coração endurecido. Eles adoraram o Senhor e reconheceram que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. E nós louvamos a Deus porque é esse Filho que nós amamos, é esse Jesus em que nós dedicamos a nossa vida, em que um dia voltará para nos buscar, para estarmos diante da sua presença. E pode ser que você não consiga contemplar com seus olhos o milagre que você tanto espera. Mas o melhor de tudo, o mais importante, é saber que Deus está no controle da nossa vida, que Deus cuida de nós, da nossa família, e Deus cuida da sua igreja. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque ao voltarmos, ó Deus, os nossos olhos para a Tua palavra, nós somos desafiados a quebrarmos a incredulidade do nosso coração. Ó Deus, foram tantas experiências de homens com o Senhor Jesus, e todo encontro com Jesus, ele provoca mudança. Todo encontro com Jesus nos leva a uma reflexão profunda de quem somos, pecadores miseráveis, e de quem o Senhor Jesus é, aquele que se entregou na cruz do Calvário, que nos redimiu da queda e que nos trouxe, ó Deus, livre acesso à pessoa do nosso Deus. Pai, quem sabe muitos estão vivendo tempestades aqui na vida,
situações difíceis, intransponíveis. Mas não permita, Senhor, que haja dureza no nosso coração. Não permita, ó Deus, que os nossos olhos estejam obscurecidos de quem Tu és e daquilo que Tu podes fazer. Talvez, ó Deus, o maior milagre, quem sabe, na nossa vida, na vida de alguns aqui, é quebrar o endurecimento do coração. Porque, ó Deus, quando nós nos entregamos diante do Senhor, reconhecermos quem somos, Pai, é a porta aberta para que o Senhor haja, entre com providência. Portanto, Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa família, ó Deus, do núcleo familiar, mas toda a nossa família, ó Pai, a Tua igreja, entregamos nas Tuas mãos, Pai, e Te agradecemos, porque o Senhor é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Assim nós louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe.